Bonjour galera e bem-vindos ao canal Le Français Gameplay. E hoje vamos falar de um assunto que já deve estar aqui no título do vídeo. Eu vou viajar na semana que vem. A partir da semana que vem eu vou passar 2 semanas na França. Le Français tá indo para a França. Então por causa disso vai ter algumas alterações aqui nos meus vídeos do canal, né? Atualmente a minha média é de 2 vídeos por dia, só que de quarta, de sábado e domingo são 3 vídeos, então isso tudo vai mudar. Isso tudo vai mudar porque eu só tive tempo de produzir um vídeo por dia. Um vídeo por dia. Esses vídeos vão ser todos de Dead Cell, então se vocês não gostam de Dead Cell, eu sinto muito, vai ser prioritariamente Dead Cells. Eu vou fazer 2 tipos de vídeos de Dead Cell. Um vídeo sobre a minha gameplay tradicionalmente e o segundo vídeo sobre tutorial, como jogar tal coisa dentro do jogo, onde achar tal projeto, onde achar tais chaves, onde achar tais runas, etc. e etc. Assim, eu vou focar em tutorial. Vão ser vídeos bem curtinhos, assim, só tipo mostrando, é isso que tem que fazer aqui, é isso que tem que fazer aqui. Vai ser bem curto os vídeos de Dead Cell de tutoriais. Os de gameplay vão ser do jeito padrão, assim, tipo, joga até metade, aí depois continua até a outra metade. Daquele jeito, que a gente já conhece. Outra coisa, como eu não vou conseguir produzir o tanto de vídeo que eu preciso para essas 2 semanas, eu pedi para 3 youtubers amigos meus me ajudarem com essa produção. Então, de vez em quando vão ter vídeos tanto do canal do Metal Bear. O Metal Bear é um youtuber que já apareceu no canal. Eu joguei junto com ele uma partida de Civilization, então ele já apareceu no canal. O segundo youtuber que eu pedi ajuda foi o Waka, do Wooden the Machine, que é um canal que é focado em jogo de estratégia. É só jogo de estratégia, é aquele jogo de estratégia bem difícil. Eu olho para os vídeos dele e eu não entendo tudo. Assim, eu fico boiando muita parte do vídeo, porque são jogos bem difíceis de estratégia, mas eu aconselho acompanharem. E o outro canal que eu pedi ajuda foi o canal do Flango. E o Flango tem um canal que tem uma proposta muito semelhante à minha, que traz jogos Metroidvania, que traz jogos roguelite, e traz outros jogos assim bem divertidos. E eu gosto muito do jeito que o Flango fala durante os vídeos dele, assim, bem alegre, assim, um jeito bem alegre de falar. Então eu pedi ajuda para esses 3 canais. Eu pedi para eles produzirem ao menos um vídeo, porque eu não posso exigir que os outros youtubers se deem mais trabalho além do que eles já têm. Então eu pedi para eles produzirem ao menos um vídeo. Se a gente tiver 3 vídeos, que é um de cada, já dá para ocupar a quarta, um sábado e um domingo com esses vídeos. Fora isso, eu vou para a França, então na França eu vou ficar em 2 cidades. Eu vou ficar em Paris primeiro e depois em Lille. Na verdade, Lille vai ser nesse meio termo, aí depois eu volto para Paris porque o avião é em Paris. Por que eu vou para Lille? Todo mundo vai me perguntar, mas por que você vai para Lille? O que tem em Lille? Não sei o que. Vai ter o casamento do meu primo. Meu primo vai casar e ele convidou a família toda para se reunir na França. Ele pediu para a família toda ir se reunir na França para ver o casamento dele. E o casamento dele vai ser em Lille. Não exatamente em Lille, vai ser numa cidadezinha próxima de Lille, mas não muito distante. Então a gente vai ficar hospedado em Lille e depois vamos para o casamento dele. Os casamentos funcionam de forma bem diferente das do Brasil. Assim, a gente não costuma fazer casamentos em igreja, a gente prefere fazer casamentos em cartório e depois ter uma festa e tal. Outra coisa é que nessas 2 semanas assim eu vou estar lá. Eu vou tentar trazer conteúdo dentro do meu Instagram, então eu vou deixar o link do Instagram no canal. Vocês podem também ver o link do Instagram no meu header, no header da página, né, da página do Le Français. Então eu vou tentar trazer
fotos e stories para incrementar o meu Instagram. Pode ser que não dê certo trazer o tanto de vídeos e assim, tanto de stories e o tanto de fotos que eu pretendo trazer. Por quê? Porque na França eu vou estar hospedado tanto em Lille quanto em Paris em casas que não tem Wi-Fi. A casa que eu vou ficar em Paris é a casa de um primo meu, que ele está em mudança, assim, então ele está pagando 2 aluguéis praticamente. Ele está pagando o aluguel da casa dele antiga e o aluguel da casa nova. E aí eu pedi para me dar essa força. Então ele aceitou e aí ele vai me receber na casa antiga dele. Só que nessa casa antiga dele ele tirou a internet. Então não vai ter internet em casa. E isso vai ser ruim porque eu vou ter que gastar meu plano de 3G, o meu plano Wi-Fi, meu plano de 3G para poder produzir conteúdo. Ou seja, e plano 3G brasileiro consumido na França é muito caro, assim, vai assim, ó, pau, vai o plano. Então, eu tenho certos receios quanto a isso, mas eu vou tentar produzir pelo menos um vídeo ou dois por dia de Instagram. Eu não sei se vai ser possível postar tudo na França. Se não conseguir postar tudo na França, na minha volta eu faço essas postagens. Pode ser que aconteça problemas ou não. Outra coisa legal é que a minha esposa nunca foi à França, então para ela vai ser uma visita. Então a gente pretende visitar bastante. Eu pretendo visitar e levar ela em lugares bem famosos de Paris e pretendemos visitar também Lille um pouquinho. Lille eu conheço, é uma cidade bem bonita, bem charmosa. E Paris eu conheço bastante, eu passei uma boa parte da minha vida em Paris. Mas pode ser que, assim como Paris e como São Paulo, são cidades que sempre estão se mudando. Então pode ser que tenha mudado um pouquinho da última vez que eu fui lá. Falar. Mas é isso, galera. Eu queria deixar avisado assim da minha viagem. Eu queria deixar avisado que a produção de vídeos vai ser um pouco diferente nessas 2 próximas semanas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Me desejo uma boa viagem e até a próxima.